Isso vai ser uma noite muito especial. Nós vamos discutir a verdade científica sobre o óleo de coco. Eu quero começar dizendo que Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, tinha um discurso da importância da nutrição e ele terminava esse discurso dizendo que primo non nocere, antes de mais nada, não prejudique. Então, o óleo de coco é, nos Estados Unidos, considerado uma substância grasse, quer dizer que ela é boa para o uso, ela é segura. Quando uma substância é grassa, ela pode ser ingerida sem nenhum perigo, seguindo a história do Hipócrates. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele governou de 1861 a 1865, considerado o abolidor da escravatura nos Estados Unidos, e ele tinha uma frase muito poderosa que ele dizia assim: você pode enganar poucos por muito tempo. Você pode enganar muitos por pouco tempo. Mas você não pode enganar muitos por muito tempo. Se você olha a história do óleo de coco, ela começa há quase 8.000 anos atrás, onde a medicina mais antiga que existe, que é a medicina ayurvédica, que é a mãe de todas as medicinas, e até hoje praticada, quase um terço da população do mundo pratica a medicina ayurvédica, e o óleo de coco tinha um papel fundamental, porque inúmeras preparações medicinais eram feitas com óleo de coco. Se você olha na medicina ayurvédica, você encontra trabalhos, você encontra escritos de 4.000 anos atrás, mostrando a importância do óleo de coco na culinária. Mas vamos pular para a era moderna. Se você entrar no Google e digitar coconut oil, que é óleo de coco em inglês, você vai ter mais de 25 milhões de citações. Se você entrar no Google acadêmico, que é o Google que o profissional de saúde deveria usar, que é o www.scholar.google.com, e digitar em inglês coconut oil, entre aspas, você vai ver que tem mais de 125 mil citações científicas. Se você entrar no maior site médico do mundo, que é o www.mercola.com, e digitar coconut oil, você vai ter mais de 9.000 artigos descritos, discutidos sobre o óleo de coco. Se você entrar na plataforma PubMed, que é uma plataforma já bem mais limitada, bem mais pobre, comparada com o Google acadêmico, você encontra lá 1.659 artigos científicos sobre o óleo de coco. Se você entrar no Amazon.com e na seção Books, na seção Livros, e digitar Coconut Oil, você vai encontrar mais de 1.000 livros sobre o assunto. Todos falando bem. Eu não encontrei nenhum deles falando mal. Se você entrar de novo no Google acadêmico e digitar monolaurin, você vai ver que é um produto que vem do ácido láurico, que o ácido láurico, 47% do coco, da gordura do coco é ácido láurico, você vai encontrar 2.370 artigos científicos sobre o processo. Se você pegar uma fórmula infantil, você vai ver que um dos grandes componentes da fórmula infantil são os triglicéridos de cadeia média, advindo do coco. Se você pegar uma pessoa idosa que não consegue comer mais e que está recebendo alimentação parenteral, a base da alimentação pela via veia parenteral é triglicéridos de cadeia média, advindos do coco. Agora eu pergunto para você, depois de toda essa quantidade de informação que existe, e o óleo de coco usado tanto para tratar o recém-nascido, quanto tratar o idoso que não come mais, por que esse mesmo óleo de coco não seria bom para tratar o adulto saudável? É só você começar a pensar. Pensar é grátis. Falta de pensamento é caríssimo. Então, pensar é grátis. Começa a pensar, você começa a ver. Se é uma substância tão relevante, que tem mais de 125 mil citações científicas no Google científico, no Google acadêmico, deve ter alguma explicação interessante por que isso acontece, certo?
Então, se visto isto, você vê que você pode tratar, prevenir e tratar com óleo de coco, Alzheimer, AIDS, aterosclerose, melhorar o perfil lipídico, ajuda no câncer, em infecções, em infestações, em diabetes, em redução de peso, em ganho de peso. Então, existem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos em todas essas áreas. Eu gostaria de começar discutindo com você, primeiro, a estrutura do óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada, mas as gorduras saturadas são muito diferentes umas das outras. Você tem gordura saturada de cadeia curta, você tem gordura saturada de cadeia média e você tem gordura saturada de cadeia longa. Gordura saturada de cadeia curta, nós temos o ácido acético, o propiônico, o butírico, o valérico, o capróico. Esses são de cadeias curtas, eles vão até 6 carbonos. Aí você tem as gorduras de cadeia média, onde você tem o cáprico, o caprílico, o cáprico e o láurico, que são 3. Só para você ter uma ideia, 64% da gordura do coco é de cadeia média. E desses 64%, 47% é ácido láurico. Só para você ter uma ideia, o ácido láurico, o leite materno, que é o melhor alimento que existe no mundo, 14 a 19% da gordura do leite materno é ácido láurico. Se é bom para o recém-nascido, por que não vai ser bom para o adulto? Por que o ácido láurico é tão badalado? Primeiro, porque quando ele cai no estômago, ele é quebrado e ele forma uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Hoje, nos Estados Unidos, a monolaurina é comercializada à parte. Ela é extraída do coco e ela é comercializada para tratar infecções que são resistentes a antibióticos. Para tratar candidíase sistêmica. A mulher que tem corrimento vaginal, ela faz uso da monolaurina. 30 dias de tratamento está resolvido. Ela é usada em vários aspectos na medicina clássica, para você ter uma ideia. A maior concentração é de ácido láurico, que é 47%. Aí nós temos uma grande concentração de ácido caprílico, que é 9%. O ácido caprílico é muito poderoso como antifúngico. Talvez uma das substâncias mais poderosas como antifúngico que nós conhecemos na medicina. Aí vem o ácido cáprico, que também, quando quebrado, vira monocaprina, que também tem ação. Aliás, todos os triglicéridos de cadeia média, seja ele o caprílico, o cáprico, o láurico, o Dr. John Cabara, professor de farmacologia e química da Universidade State Michigan, ele, em 1966, ele descobriu pela primeira vez que os triglicéridos de cadeia média tratavam tanto infecção quanto infestação. Vou dar um exemplo para você de vírus. Se você pegar o vírus do HIV, se você pegar o vírus do Epstein-Barr, se você pegar o vírus da hepatite C, eles podem ser tratados com o uso do ácido láurico, com o uso do óleo de coco. Por isso, sem resistência. Aliás, todo lugar onde predomina a culinária do coco, você vai ver que tem lugares como Puka Puka, perto da Nova Zelândia, 75% da caloria diária de um habitante de Puka Puka vem do coco. Você tem Tokelau, que é outra ilha perto, 60% da ingestão calórica diária vem do óleo do coco. Em Puka Puka, em Tokelau, por exemplo, não existe diabetes, não existe obesidade, não existe câncer, não existe doença cardíaca. Você vai dizer, isso é genético. Não, não é genético. O Dr. Ian Pryor, chefe do departamento de cardiologia do Hospital Wellington, porque a capital da Nova Zelândia chama-se Wellington,
Existe o Wellington Hospital, General Hospital. E ele fez um estudo onde ele viu pessoas que moravam na ilha e que mudaram para Nova Zelândia e que deixaram de comer coco, porque na Nova Zelândia, propriamente dito, essa não é o mesmo costume, e todos eles desenvolveram doenças degenerativas crônicas. Todas as ilhas do Pacífico Sul predomina o óleo de coco na culinária. Tem lugar, por exemplo, que ingere mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. O Dr. Lindenberg, da Suécia, fez um estudo na ilha de Kitava, onde ele mostrou que lá ele não encontrou nenhuma doença degenerativa na ilha de Kitava, e lá eles ingerem mais de 100 gramas de óleo de coco por dia. Olha que coisa impressionante. Se você vai para as Filipinas, onde o Dr. Conrad Deiret, estudou pacientes com HIV e pacientes com AIDS. Então, ele mostrou, publicou, está aí no seu Google acadêmico, se você pesquisar, ele mostrou que os pacientes com HIV que recebem óleo de coco não transformam em AIDS. Eles são HIV positivo, mas eles não evoluem para AIDS, porque o óleo de coco atua no envelope gorduroso e na transcriptase reversa, inibindo a transcriptase reversa, e não permite que o vírus do HIV progrida a ponto de causar o AIDS. Olha que coisa fascinante. Vírus como Epstein-Barr, vírus como HIV, vírus como da hepatite C, bactérias como Helicobacter pylori, como Chlamydia pneumoniae, como todos os grãos positivos, são tratados com óleo de coco. Isso está na literatura para quem quiser ver. É só ter o trabalho de chegar lá e procurar, porque está lá para todo mundo ver o poder do ácido láurico e o poder da monolaurina, e fazer tudo isso e muito mais. O Dr. Menzik, em 2003, no American Journal of Clinical Nutrition, ele juntou 60 estudos do óleo de coco no perfil lipídico e juntou os 60 e fez uma coisa chamada meta-análise. E ele mostrou que a alteração lipídica é benéfica. Há um aumento do HDL, uma pequena diminuição do LDL e não há uma mudança no colesterol. Porque o colesterol não é só o número que interessa, é a proporção que existe entre LDL, que é considerado colesterol ruim, e o HDL, que é considerado colesterol bom. E ocorre exatamente isso. O HDL, que é o bom, aumenta, o LDL, que é o ruim, diminui. 60 estudos publicados, ele juntou 60 estudos randomizados. É difícil ver isso com alimento. Você vê esses estudos com remédios. Lembre-se, o coco é apenas um alimento. E você encontra uma literatura vastíssima na literatura científica sobre o assunto. Vastíssima. Pacientes com diabetes, inclusive diabetes tipo 1, porque o óleo de coco é insulinotrópico. O óleo de coco o coco tem muita fibra. Se você fizer uso do coco em si, você também trata uma série de doenças intestinais, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, inúmeros trabalhos tem. E se você pesquisa com cuidado, você vai ver que existem vários heróis nesse ponto. O Dr. Kabara, que dedicou 40 anos da vida dele a estudar o coco e publicou livros sobre o assunto e artigos sobre o assunto. A doutora Mary Enig, E-E-N-I-G, você pode procurar, antes dela morrer, em 2014, era a maior autoridade em coco no mundo. Ela também dedicou a vida dela inteira, como bioquímica e farmacologista, a estudar as propriedades benéficas do óleo de coco. Nós temos hoje o Dr. Bruce Fife, que tem uns 4 ou 5 livros sobre o coco, e eu posso te recomendar, qualquer um deles é bom, viu? Porque é impressionante a dedicação que esse homem tem. Ele era um cético. Quando ele escutou coco pela primeira vez, ele teve a reação que muitos de vocês têm: mas isso é ácido graxo, isso é gordura saturada. As gorduras saturadas não são iguais. Você tem gordura saturada de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa.
O coco tem 64% do coco é ácidos graxos de cadeia média. Então ele mostrou. O Dr. Bruce Weiss aí assistiu a aula, virou um estudioso no assunto. 30 anos depois, ele já publicou 4 ou 5 livros, todos muito importantes. Fife, F-I-F-E, tá? O Dr. Ian Pryor, que estuda as pessoas que vêm de Puka Puka e Tokelau e mudam para Nova Zelândia. E Puka Puka, como eu disse, 75% da caloria diária vem do óleo de coco. E em Tokelau, mais de 60% vem do óleo de coco. E essas pessoas mudam para Wellington, capital da Nova Zelândia, e todos ficam doentes, e o colesterol aumenta, eles têm infarto, ficam diabéticos, ficam obesos. Tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando a ação do coco na obesidade, porque o coco ele é termogênico. O óleo de coco, que tem os triglicéridos de cadeia média, o triglicéride de cadeia média tem um metabolismo todo especial. Ao invés dele ir depositar nos adipócitos, ele vai direto para o fígado, e lá ele forma corpos cetônicos, acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Era o tempo da paleolítica. Se você pegar há mais de 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais não conheciam açúcar, não ingeriam praticamente nada de carboidrato, eram nômades. Eles não iam se dar o luxo de carregar com eles. Eles caçavam, pescavam, viviam de frutos silvestres da época. Tinha uma dieta cetogênica. Eles matavam o animal, tiravam as entranhas do animal e deixavam a carcaça magra, os outros animais aproveitar delas à noite. E levavam aquelas coisas gordas, o fígado, o pâncreas, o coração para comer. Então o cérebro sabe muito bem como trabalhar com beta-hidroxibutirato. Então, quando você faz uma dieta rica em lipídios de boa qualidade, que advém, por exemplo, do óleo de coco, você melhora o seu raciocínio. Se você pegar a história da doutora Mary Newport, uma neonatologista de Miami, que o marido dela, com a profissão de marido, ficava em casa cuidando das crianças, e ela, como médica, trabalhando, isso é comum nos Estados Unidos, um ficar em casa e o outro ir trabalhar, e muitas vezes a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa, e ele cozinha, ele cuida da casa. O nome dele era Steve. E o Steve, então, fazia a contabilidade da clínica dela, e ele começou a errar nos números. E foi fazer um exame, e de repente foi fazer um teste, e ele tinha Alzheimer. Início de Alzheimer. Estava sendo lançada uma droga nova, só que para entrar na droga tinha que passar num teste. E ele não conseguiu atingir o placar necessário. Foi rejeitado. E a doutora Newport, que eu já assisti ela na Alemanha, dando um curso disso, eu fui lá fazer, ela é americana, o que ela fez? Ela começou a procurar no Dr. Google. E ela encontrou o uso do óleo de coco, que cria corpos cetogênicos saudáveis, como o beta-hidroxibutirato, que é utilizado pelo cérebro. Que, aliás, o cérebro prefere beta-hidroxibutirato do que glicose. Porque os nossos paleolíticos, na época paleolítica, não tinha glicose, praticamente. O cérebro usava corpos cetônicos, do tipo beta-hidroxibutirato. E ela começou a usar no Steve. No Alzheimer, existe um teste muito interessante, que é o teste do relógio. O paciente vai no consultório médico, o médico dá para ele uma folha em branco, dá para ele uma caneta, um lápis, fala, desenha um relógio. E a maioria das vezes ele não consegue desenhar esse relógio apropriado. Ele esquece ponteiro, ele esquece ponteiro de minuto, ponteiro de hora, esquece número, e aquilo ali é a base. É a partir dali que agora nós vamos ver onde vai chegar. E aí ela entrou com óleo de coco. Em 14 dias ela respondeu, refez um teste. E você não vai acreditar, porque no final dessa aula você vai ter aí o link, você assistiu o filme do óleo de coco no Alzheimer, está num livro que é best-seller nos Estados Unidos, ficou na lista dos mais vendidos do New York Times, está traduzido para 16 línguas, ainda não chegou ao Brasil, infelizmente, mas você vai ver lá com legenda em português a história do Steve e a história do óleo de coco no Alzheimer. Você percebe que muita gente está tendo Alzheimer. Eu espero que na sua família você não tenha um, mas
provavelmente vocês estão me assistindo aí, muitos têm. E muitas vezes nem é Alzheimer, é a polifarmácia. É o seu pai que está tomando 8 remédios, cada um prejudicando de um jeito, que infelizmente o médico prescreve, e quando vai no outro médico, ninguém tira, ninguém tem coragem de tirar, vai acrescentando, 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 até intoxicar. Aí você começa com óleo de coco, e a melhora é brutal. Então você tem explicações as mais variadas. Inclusive no Brasil. Nós temos caso, por exemplo, do óleo de coco estudado na obesidade na mulher, a mulher que tem obesidade visceral e a linha de cintura, e feito na Universidade de Alagoas, no curso de nutrição de Alagoas, publicado na revista Lipids, em 2009. O primeiro autor é o doutor Assunção, ou doutor Assunção, eu não lembro bem se é homem ou mulher, e que publicou mostrando exatamente isso, que o uso do óleo de coco diminuiu a cintura, diminuiu a gordura visceral. Então, se alguém falar para você que óleo de coco engorda, não entende de nutrição, porque são triglicéridos de cadeia média e eles são termogênicos, eles aumentam 14% o metabolismo basal. Isso tem trabalho publicado. Eu não preciso inventar nada. Já tem conhecimento demais na literatura. Tem mais de 1.000 livros no Amazon.com. Tem mais de 9.900 artigos no Mercola.com. Tem mais de 125.000 trabalhos científicos no Google Acadêmico. Tem 1.659 artigos no PubMed. E tem mais de 25 milhões de citações no Google Comum. Você entra no Google Comum, você põe entre aspas, coconut oil, óleo de coco em inglês, e você vai ler o número lá, que vai ter mais de 25, vai ter 25 milhões e 200 mil. 25 milhões e 200 mil citações. Conhecimento não falta. Você tem que estudar, tem que fazer seu dever de casa. Ao invés de ficar escutando gente que vai para a televisão e fica falando bobagem. Pessoas inteligentes, fluentes, mas mal informadas. Isso tem jeito de consertar. É só fazer a informação direitinho. Eu trabalho em pesquisa de óleo de coco tem mais ou menos uns 8, 9 anos. Na minha casa, compra-se de 80 a 100 cocos por semana. Tá? Aqui nós compramos de 80 a 100 cocos por semana. Bebemos a água de coco, gerimos o óleo de coco, é feito leite de coco, entendeu? Tudo é feito desse jeito. Então, eu estou falando para você algo que eu faço na minha vida, tá bom? Não é algo que eu estou inventando, não. Tá? Eu tenho experiência com isso e muito grande. E não é só eu, não. Todas as formas infantis contêm triglicéridos de cadeia média. Todos os parenterais, a nutrição parenteral feita em idosos é feita com triglicéridos de cadeia média tirado do óleo de coco. Então, isso tudo aí, eu espero que eu esteja convencendo você de que faz uma diferença. Aí você pergunta, é óleo ou gordura? Bom, quando é líquido é óleo, quando é sólido é gordura. Essa é a diferenciação. Como o ponto de fusão do coco é 20 graus, 24 graus, se um dia estiver acima de 24 graus, você vai ter um óleo de coco na sua mão. Se estiver abaixo de 24 graus, aquilo ali vai ficar sólido, você vai ter uma gordura de coco. Por isso que é chamado. Além disso, o óleo de coco, além de melhorar o metabolismo e tudo mais, ele é anti-inflamatório. Ele diminui a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9 e aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatório. Então, ainda tem mais isso de bônus. Ele tem uma ação anti-inflamatória. E tem mais de bônus. O bônus continua. Tanto o ácido láurico, quanto o ácido mirítico, quanto o ácido oleico, todos os três estão no coco, eles têm a propriedade de inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, em DHT. Quando a sua testosterona vai caindo com a idade, o organismo, por um mecanismo de compensação, aumenta a 5-alfa-redutase, para você transformar a testosterona em DHT, porque o DHT é 5 vezes mais potente que a testosterona, e a natureza é sábia. Já que tem pouca testosterona, vamos aumentar
o 5-alfa-redutase para nós produzir DHT. Só que DHT faz o seu cabelo cair, DHT faz a sua barriguinha de chope e DHT aumenta a sua próstata. Então, são 3 coisas que você não quer. E como é que você se livra disso? Um jeito de fazê-lo é inibir a 5-alfa-redutase. Olha que interessante. O ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido oleico são inibidores da 5-alfa-redutase. Se você, por exemplo, passar óleo de coco na cabeça, e tem muitos shampoos que tem isso, você vai diminuir a queda do cabelo. Porque onde tem muito DHT é no pilar, é no folículo piloso, capilar. E você vai lá e bloqueia isso, e não transforma em DHT. E o DHT é que faz o cabelo cair, que faz a pessoa ficar calva. Então, as aplicabilidades são inúmeras. O óleo de coco tem mais fibra do que qualquer outra coisa que eu conheça. Por você comparar a quantidade de fibra por grama do óleo do coco per se, agora já não estou falando do óleo, estou falando do coco. Do coco per se, comparado com aveia, é 4 vezes mais. Comparado com farelo de coco, comparado com farelo de aveia, tem 4 vezes mais fibra. Tem 5 vezes mais fibra que o farelo de trigo. E você sabe, o Dr. Dennis Burkett passou a vida dele na África do Sul, estudando a importância da fibra na saúde. Na era paleolítica, um ser humano ingeria em torno de 200, 300 gramas de fibra por dia. Hoje, se você ingerir 15, agradeça. A maioria ingere menos de 15. Então, ele mostrou que, por exemplo, ele nunca viu, na África, onde ele viveu, ele nunca viu um apendicite. Isso não existe. Pô. Ele nunca viu uma diverticulite. Isso não existe lá. Porque a fibra faz as fezes ir embora, contribui no volume fecal. Tá? Então, é muito importante você entender isso. 1 em cada 4 americanos tem diverticulite, tem divertículo no intestino. 1 em cada 1.000 habitantes do Quênia tem diverticulose. E por quê? Porque ingere fibra. E no Quênia também se ingere muito coco. Por grama, é a substância mais rica em fibra, solúvel e insolúvel. Vamos pegar o leite materno. O leite materno, primeiro que 55% do leite materno é saturado. Você acha que gordura saturada faz mal? Tanto mal? Por que a natureza, Deus ia fazer o leite materno com 55,2% de gordura saturada? A placa aterosclerótica, se você pegar na artéria, lá está a placa aterosclerótica, 75% que está depositado lá é ácido graxo poliinsaturado. Não é saturado, não. É poliinsaturado. E outra coisa que você tem que entender é que colesterol não é gordura. Põe isso na cabeça. Colesterol é um lipídio. Os lipídios podem ser os lipóides, podem ser os esteróides e podem ser as gorduras. Toda gordura é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura. O colesterol é um álcool policíclico do grupo dos esteróides. E eu sei que você vai ficar impressionado com isso, mas a principal fonte de fabricação de colesterol não é gordura, é carboidrato. Por que grupos como em Maasai, na Quênia, onde eles bebem sangue de boi, eles têm um catéter, e eles tomam leite gordo da vaca, e tomam sangue de boi todo dia no café da manhã, tem uma biquinha que eles colocam aqui na jugular para tirar sangue, ele não mata o boi, vai tirando, a vida inteira o boi vai doando. E eles têm um colesterol baixíssimo. Quando eles mudam para Nairobi, que é a capital do Quênia, tudo muda. Eles param de tomar aquele leite, aquele sangue de boi gordo, eles param de tomar o leite gordo, e aí eles desenvolvem a aterosclerose, mostrando que o processo não é genético, é epigenético. Você vai estudando tudo isso, vai mostrando a diferença que existe. Bom, nós estamos com 30 minutos de palestra, eu acho que tem muita pergunta aí esperando, eu vou parar minha discussão aqui e vou responder as suas perguntas, tá bom? Muito obrigado.